Olá, irmãos. Terminado um semestre, né? Começamos o segundo semestre, a parte final da leitura das Escrituras. Segundo semestre, nós estamos aí animados, né? Com as leituras. E a semana, 27ª semana, 4 a 10 de julho, nós temos os textos de Marcos 12, verso 28 até o final do capítulo 15. Primeiro livro dos Reis, capítulos 4 a 11. E Oséias, capítulos 7 a 13. Comecemos com Marcos 12, verso 28, até o final do capítulo 15. Nós estamos aqui na quarta divisão de Marcos, que vai do capítulo 10, verso 46, até o final do capítulo 15. Essa parte nos conduz ao ápice da história. O rei, o Senhor Jesus, entra em Jerusalém, as multidões se agitam, ficam entusiasmadas, mas a oposição a Jesus acaba tendo uma vitória pelo menos aparente. Jesus é julgado, condenado e entregue aos romanos para a execução numa cruz como o rei dos judeus. Você vê isso no capítulo 15, verso 2. Desde lá do capítulo 10 até o capítulo 13, verso 27, então, portanto, a nossa leitura dessa semana tem parte nessa daí. O rei vem a Jerusalém, a casa se divide, né? Os discípulos, eles reaparecem no capítulo 13 para ouvir o anúncio do julgamento final de Deus sobre Jerusalém, dos versos 14 a 23, capítulo 13, no contexto de julgamento e salvação finais, com ênfase na necessidade de que os discípulos sejam vigilantes. Ou seja, o Senhor Jesus está preparando seus discípulos para que eles sejam vigilantes. Capítulo 14, verso 1 até o 15, 47, ou até o final do 15, o rei é crucificado. O rei é ungido para o sepultamento, capítulo 14, versos de 1 a 11, ele tem uma última refeição com os seus discípulos, ele assegura aos seus discípulos que eles irão comer e beber novamente com ele no reino vindouro, versos 12 a 26, ainda do capítulo 14, e isso em um contexto de negação dos discípulos em relação a Jesus. Você vê isso nos versos 27 a 31 e nos versos 66 a 72. Jesus, então, é levado embora para ser humilhado pela oposição religiosa. Eles gospem no Messias, versos 32 a 65. Antes de entregá-lo aos romanos para ser executado por meio da crucificação, como o rei dos judeus. O Pilatos, ele pretendia que fosse uma advertência, né? Então ele está dizendo para todo mundo, olha, isso é o que acontece com quem diz ser o Messias. Marcos vê como a verdade sobre Jesus, ele é o verdadeiro Messias. Jesus então é sepultado sob os olhos atentos de algumas mulheres, e essas mulheres serão as primeiras a ouvir as boas novas da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Sempre essa coisa maravilhosa do Evangelho, né? Nós presenciamos algo triste, algo que aparentemente é uma derrota, e ao mesmo tempo, logo em seguida, vem a grande vitória, a grande verdade por trás, mesmo do sofrimento e dos momentos tristes. Primeiro livro dos Reis, capítulo 4 a 11. Quais são as ênfases do livro de Reis? Primeiro, uma avaliação da monarquia é feita com base na lealdade à aliança. Lembre-se sempre que o Antigo Testamento está baseado quase sempre em Deuteronômio, no Código do Deuteronômio, nas bênçãos e maldições da aliança. Nós temos as sérias consequências nacionais da deslealdade a Yahvé, resultando finalmente, né, na expulsão da terra. Israel vai ser levado cativo em 722 a.C. à Síria, e Judá será destruído e levado cativo para a Babilônia no ano 586 a.C. Também mostra o cisma e as guerras civis. Cisma é a divisão, né? As divisões e as guerras civis entre o norte e o sul, a ascensão de algumas potências estrangeiras,
que, sob a direção de Deus, vão subjugar Israel e Judá. Também fala do papel dos profetas, que falam em nome de Deus na vida de Israel como uma nação. A leitura que faremos do capítulo 4 a 11, ela está dentro de uma divisão do livro de Reis que vai do capítulo 1 ao 11 e fornece um relato resumido do reinado de Salomão. 4 coisas importantes você tem que observar aqui que o narrador quer nos mostrar. Primeiro, a forma como Salomão subiu ao trono, o renome que a sua sabedoria lhe deu, né? A construção do templo e do palácio e o seu fim, o fim do reinado e os motivos deste. Bom, primeiro vamos ver do capítulo 3 até o capítulo 11, o reinado de Salomão. Você deve atentar aqui para 2 coisas importantes nessa narrativa. Primeiro, o narrador indica que, com o reinado de Salomão, a promessa de Abraão de um vasto aumento populacional, né, foi realizada. Isso está lá no capítulo 4, verso 20. E também com a construção do templo, o êxodo está agora completo, porque Yahvé tem agora sua morada permanente em Jerusalém. 1 Reis 6:1. É claro que esses cumprimentos de profecia sempre são parciais. A profecia completa será completamente realizada na volta do Senhor Jesus Cristo. Segundo, a parte central dessa sessão é a narrativa do templo, da construção do templo, que vai do capítulo 5, verso 1, até o capítulo 9, verso 9. E você vai ver um certo grau de detalhes nesse relato, né? Enquanto que os longos e muitos anos do reinado de Salomão, eles são praticamente resumidos, tanto antes como depois desse relato da construção do templo. Então, a leitura atenta dessa passagem, ela deve deixar claro para nós que a relação de Salomão com o templo é, na verdade, a principal coisa, ou talvez a única coisa, que o salva, por assim dizer. Né? O narrador, ele tenta demonstrar uma atitude bastante ambivalente em relação a Salomão. Então, por exemplo, você vai ver que no capítulo 3, verso 1, até o capítulo 4, 34, e do capítulo 9, verso 10, até o capítulo 11, verso 43, você vai ver que o Salomão ele está cumprindo as profecias de 1 Samuel, capítulo 8, 11 a 18. Então, o narrador aqui ele reconhece que a sabedoria e o esplendor de Salomão são dons de Deus, e na essência de tudo, né, você não pode esquecer que Salomão é filho de Davi. Há promessas, né, na aliança davídica. Isso você vai ver em 1 Reis capítulo 3, 1 Reis capítulo 8, 1 Reis capítulo 9. Mas o narrador sabe também que as sementes do declínio e as divisões futuras estão já sendo plantadas. Por exemplo, tributos elevados, o trabalho escravo. Você vai ver isso no capítulo 4, no capítulo 5. Então, você tem que observar que Salomão é enaltecido, de certa forma, porque ele constrói o templo. Salomão, ele é um homem de sabedoria. No reinado de Salomão, grande parte das promessas de Deus para Israel são cumpridas, porque ele tem um grande território, ele está vivendo em paz. No entanto, por causa da sua desobediência, da sua quebra da aliança, o juízo de Deus vem sobre Salomão. Então, o juízo de Deus sobre Salomão, ele dá o tom do resto da história. Por exemplo, 1 Reis, capítulo 11, versos 11 e 33, nos diz assim: não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que te ordenei. Salomão quebrou a aliança. Portanto, apesar da grandeza, da sabedoria, do esplendor de Salomão e também da construção do templo, e apesar do fato de que Deus apareceu a Salomão 2 vezes, você vai ver isso no capítulo 3, versos 5 a 15, capítulo 9, versos 2 a 9, e mencionado no capítulo 11, verso 9. No fim, o Salomão abandonou a Deus por adorar ídolos. Capítulo 11, verso 1 a 10. E assim, ele dividiu a nação em 2, suscitando a ira de Deus, que você vai ver o relato dos versos 11 a 40 do capítulo 11. Passamos para o livro de Oséias, Oséias capítulo 7 a 13. Qual é a ênfase do livro de Oséias?
o amor infalível, apaixonado, sempre gracioso de Yahvé pelo seu povo, mesmo quando ele precisa punir o seu povo por sua infidelidade a ele. Do capítulo 5, verso 8, até o capítulo 7, verso 16, que é uma das divisões de Osés, então você vai ler um finzinho disso, você vê a infidelidade de Israel por meio de alianças promíscuas. Então você vai ver isso nesse trecho, mas como é leitura passada, eu só quero destacar o finalzinho. Os pecados de Israel continuam sendo expostos, capítulo 7, versos de 1 a 7, especialmente porque eles continuam a confiar em outras nações para ajudá-los, socorrê-los, em vez de Yahvé, que está dos versos 8 a 16. No livro de Oséias, embora esteja tratando do Reino do Norte, Israel, há algumas menções a Judá ao longo de todo o livro. Agora, do capítulo 8, verso 1 até 9, verso 9, mais uma vez o juízo vem devido à infidelidade de Israel. Você tem um outro chamado a soar a trombeta, capítulo 8, verso 1, anuncia de novo juízos inevitáveis de Yahvé, e dessa vez na forma da derrota de Israel pelas próprias nações às quais ele, Israel, se vende. Você vai ver isso no capítulo 8. Observe mais uma vez a acusação de que eles violaram a aliança no capítulo 8, verso 1 a 3. Agora uma decadência interna da monarquia, no verso 4. A idolatria continua sendo o principal problema, versos 4 a 7. Então o ciclo ele conclui com mais um anúncio de um juízo iminente e das suas razões no capítulo 9, versos de 1 a 9. Agora, capítulo 9, verso 10 até 10, 15, a condenação de Israel por não viver à altura do seu chamado. Javé, ou Yahvé, né, vem lembrando Israel várias vezes de coisas do passado, de que aconteceram, por exemplo, em Gibeá, lá referente a Juízes, capítulo 19 a 20. Ele retoma, né, uma série de incidentes da deslealdade de Israel, a aliança lá no passado, serve para os juízos que vão acontecer agora. Você vai ver o papel de vários reis nos oráculos, né, que estão em Oséias capítulo 10. Israel rejeitou Yahvé como rei. O seu próprio rei será destruído, o rei humano, e os seus ídolos serão levados ao rei da Assíria. Observe também, no capítulo 10, verso 12, prenunciando uma palavra de angústia e, ao mesmo tempo, compaixão que vem a seguir. Capítulo 11, de 1 a 11. O amor imperecível, inesgotável de Deus por Israel. Aqui você tem a essência da mensagem de Oséias. O amor de Yahvé por seu filho Israel, a infidelidade de Israel, os versos 2 e 7, o juízo de Yahvé, versos 5 e 6, a sua promessa de restauração, versos 8 a 11. Tudo isso porque só Deus é santo, totalmente diferente em relação às suas criaturas humanas, e isso prepara o caminho para a vinda de Jesus Cristo. Capítulo 11, verso 12 a 13, verso 16, mais uma vez os pecados e o juízo vindouro de Israel são relatados. Observe como o primeiro desses oráculos retoma temas anteriores dos pecados de Israel, mentira, engano, idolatria, assim como os juízos e o apelo de Deus, novamente aqui no verso 6. É aqui, nos versos 7 e 8, né, que o livro de Oséias reflete de maneira explícita a injustiça social que Israel está vivendo, que você vai encontrar mais detalhado em Amós, Isaías e Miqueias. A maioria dos oráculos retoma, né, lá do capítulo 11, verso 1 a 4, os momentos da história de Israel, especialmente os papéis de Jacó, tanto a parte boa quanto ruim, como de Moisés. O segundo oráculo, do capítulo 13, verso 1 a 16, repete mais uma vez o tema da infidelidade do povo a Yahvé, especialmente a ingratidão, refletida no fato dos israelitas caírem em idolatria. Persiste, no entanto, sempre, e essa é a mensagem do Evangelho,
no Antigo Testamento, a palavra de esperança, como você vai ver no verso 14. E assim terminamos a leitura da semana, que começa no dia 4, amanhã, aí vai até o dia 11. Deus abençoe os irmãos e um bom início de segundo semestre. Amém.